Meu nome é Sérgio Parreiras Pereira, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas e mediador da rede social do café. Estamos aqui em Poços de Caldas, no Hotel Monreale, entre os dias 2 e 4 de abril, participando da reunião de integração entre os grupos técnicos em cafeicultura, o GTEC. E esses grupos técnicos das diversas regiões produtoras de café congregam os técnicos, agrônomos, pesquisadores, extensionistas que atuam na área de café. Então, nesses dias que estamos juntos aqui, o grande tema que está sendo abordado aqui, principalmente nesse ano de 2014, não poderia ser outro que não a seca e o forte calor que nós tivemos aí nos meses de janeiro, fevereiro e março e os impactos sobre a colheita dessa safra de 2014 e também da de 2015. Então nós vamos estar colhendo alguns depoimentos de técnicos durante esses dias aqui e tentando levantar então quais foram os impactos do calor e da seca então sobre a produção de café. Estamos juntos aí na rede social do café, com 10 milhões de acessos. Saudações cafeeiras. O cenário que a gente observa da seca para todas as regiões brasileiras, a gente vê que além de uma variabilidade de local para local de regiões, também dentro de cada região houve uma variabilidade em função dessas chuvas localizadas. Mas em resumo a gente vê o seguinte, a seca ela é a realidade, o sul de Minas foi a região mais afetada, Triângulo Mineiro menos, as outras regiões ainda em levantamento e um dado muito interessante, a gente observa que ainda estamos em processo de perda ou então de formação de frutos, recuperação. Então a gente tem que acompanhar daqui para frente, alguns números mais próximos da realidade irão sair nesses próximos dias, porém a gente tem que esperar até a fase final de maturação, principalmente daqueles frutos mais atrasados, para a gente ter uma conclusão correta de que representa cada região e qual foi a perda média em cada região, para a gente juntar e ter a noção geral da produção nacional. Meu nome é Sálvio Gonçalves, sou engenheiro agrônomo em cafeicultura na região do sul de Minas. Nós estamos presenciando um fato histórico na cafeicultura pela adversidade climática ocorrida nos meses de janeiro, fevereiro e março. Nós orientamos os cafeicultores a não realizarem colheita prematura durante o mês de abril, apenas pela aparência da cor do fruto. O cafeicultor deve realizar levantamento por amostragem da situação real dos frutos, jogando os frutos amostrados dentro da água, verificando os boiados e a qualidade do café boia. Gastar com colheita sem saber o conteúdo do grão é um risco. Meu nome é Sérgio, sou engenheiro agrônomo, trabalho na região leste de Minas, cidade de Caratinga e região. A gente tem visto desde o início de janeiro um problema relacionado à falta de chuva. Chegamos à conclusão que as lavouras de primeira e segunda carga são as lavouras mais prejudicadas. As lavouras mais velhas, a gente vem notando um problema relacionado a tamanho de peneira e acreditamos aí numa perca de em torno de 15% a 20%. E no mês de março as chuvas deram uma normalizada, temos algumas regiões aí com cerca de 150 até 200 milímetros, mas isso já não é suficiente para recuperarmos o prejuízo. Marcelo Almeida, consultor técnico Coparaíso. Na região nossa que nós estamos, na região do sul de Minas, em Mogiana Paulista, também nós estamos passando por uma série de problemas com essa estiagem, Nós temos visitado o campo, o produtor tem reclamado demais e pedindo para a gente estar nas lavouras para ver se está tendo muito problema. Então nas lavouras até 4 anos, que seria a lavoura de primeira e segunda carga, nós temos um problema muito acentuado, principalmente nos locais de menor altitude, que nós estamos numa região de 900 a 950 metros de altitude, Então nos locais mais baixos e lavoura nova nós estamos tendo
um problema muito sério de grão xoxo, de coração negro. Nas lavouras mais adultas, também nós estamos tendo esses problemas, um pouco menor do que nas lavouras novas, né? Mas também está ocorrendo muito problema. E também nós estamos tendo sérios problemas também com ataque de broca, também, que tem sido bem acentuada em toda a região. Nivaldo Souza Ribeiro, sou produtor de café em Araguari, tem uma área também em Coromandel e Unai. As áreas de gotejo na nossa região, a gente sente que deve dar algum problema, principalmente no crescimento que a gente está vendo, o crescimento de ramo, né? Quanto a percas, é difícil a gente falar em quantidade. Eu acho que não vai ser tão dramático que nem o pessoal está falando em outras regiões, mas eu acredito que nós vamos ter problema em peneira, né? A gente percebe-se, né, que realmente a chuva, faltou chuva, temos a irrigação, mas o problema da alta temperatura. Eu acho que a alta temperatura é um negócio determinante. Não adianta só ter água, com essas temperaturas a gente não consegue suprir o que a planta precisa. Eu me chamo Carlos Roberto Carvalho, trabalho na Companhia Agropecuária Monte Alegre. Estou aqui fazendo um depoimento sobre a seca e a alta temperatura. Nós fizemos um monitoramento coletando de 3 a 5 litros por greva, fizemos a pesagem e pusemos na água, boiou e fizemos a contagem percentual. Na média, são 12 fazendas, tivemos uma perda de em torno de 12 a 15%. Então, sendo desses 12 a 15%, em torno de 52% é mal formado. E o restante é 16% de coração negro e o resto é xoxo. Então, nós não sabemos ainda a realidade da perda que possa vir para este ano. E também repetimos o mesmo procedimento em datas diferentes e coincidiu mais ou menos o mesmo número. Zé Renato Serra, região de Garça, centro-oeste paulista. Durante o período do início do verão, nós tivemos um problema muito sério em Garça, toda a região, que foi por umas altas temperaturas, onde nós registramos muita queimadura, muita lesão nas folhas por escaldadura, devido ao calor. Isso afetou muito o crescimento da planta. Esse período de janeiro e fevereiro tivemos uma forte estiagem, junto com essa alta temperatura, foi onde prejudicou muito o desenvolvimento cafeiro. Em relação à safra de 2014, nós não teremos uma quebra muito significativa, até porque o nosso ano é um ano de ciclo de baixa. Porém, para a safra de 2015, nós estamos muito preocupados devido ao pouco crescimento dos ramos, diminuição do número de internódios. Então, nós estamos ainda muito atentos, aguardando o início da safra para ver o que podemos finalizar com dados mais conclusivos. Roberto Tomazello, trabalho atualmente no Centro de Café Instituto Agronômico de Campinas, sou bolsista do consórcio e consultor do consórcio Pesquisa Café. Os problemas que têm acontecido com a cafeicultura nesses meses de janeiro, fevereiro e março, a preocupação é muito grande de toda a classe de cafeicultores e técnicos, consultores. Na nossa visão, as situações são muito variáveis de uma região para outra. Naquelas que nós temos mais atuado e andado, que é a Mojana de São Paulo, sul de Minas, Cerrado, a situação mais difícil é do sul de Minas, os prejuízos são bastante evidentes, bastante grandes. O Cerrado está numa situação mais confortável, haverá um pouco de prejuízo, mas não tão grande como o sul de Minas. E a Mojana também estaria numa faixa mais um pouco confortável do que a região do sul de Minas. Mas se nós pegarmos uma média de todas as regiões de café, pelas informações que a gente tem
dos vários colegas das várias regiões. Na realidade é difícil dar um número geral, mas nós devemos ter um prejuízo aí na safra, uma quebra, talvez na faixa aí de uns 10% ou um pouco mais. No estado de São Paulo, a região de Garça, Marília está mais confortável, choveu bastante, embora as temperaturas tenham sido bastante altas. Há um pouco de prejuízo, mas não da forma que está acontecendo no sul de Minas. E a região sul de São Paulo também, praticamente não há problema. É uma região que está numa latitude mais alta, choveu bem, as temperaturas pelas condições locais são mais baixas. Mas o prejuízo, no geral, para a cafeicultura brasileira é um prejuízo bastante razoável. Romário Galo Ferrão, eu sou do estado do Espírito Santo, trabalho no INCAPé, sou pesquisador do INCAPé e coordeno o Programa Estadual de Cafeicultura. Em relação à safra de café do estado do Espírito Santo para esse ano, que deve começar a colher no mês de maio, nós estaremos trabalhando tanto com café arábico como com conilon. Sempre vem aquela pergunta, qual vai ser a safra? A gente verifica que no conilon nós teremos uma safra um pouco maior do que o ano passado. Uma vez que no mês de dezembro choveu bastante e com isso 50% dessas lavouras elas são irrigadas e há uma renovação na faixa de 7 a 8% do parque cafeeiro por ano. Então nós deveremos ter uma safra de conilon em torno de 10 a 15% maior do que o de café arábica. Da região do Arábica, nós vamos, como o ano passado teve uma safra muito grande, foi o recorde do estado do Espírito Santo, em torno de 3.500.000 sacas, se esperava uma safra realmente um pouco menor. Mas o que a seca vem interferindo nessa safra? Na região, vamos dizer, de maior altitude, que é a região serrana, houve chuvas nessa fase crítica de enchimento de grão. Então não vai ter perda significativa. Mas a região de transição, que é a região de 500 a 700 metros, nós podemos ter uma perda na ordem de 20%. Bom dia, eu sou Roberto Mergava, lá da Cocapec, da região de Franca, da Alta Mogiana. O problema da seca da nossa região, apesar da gente ter um bom trato fitossanitário, a gente está tendo muito problema com a questão do calor que teve, né? Principalmente as lavouras novas, de primeira carga aí, a gente teve uma perda significativa. As lavouras mais velhas, elas também vão ter perca lá na hora de se fazer a renda, né? Mas isso só na hora que a gente beneficiar o café. A gente aí acredita que seja em torno de 15% de perca para mais, né? Tá certo? E o problema do produtor é que nós temos muito pouco recurso hídrico para a gente poder colocar irrigação, mas com certeza o produtor está enxergando essa saída aí e buscando poder irrigar aquilo que ele dá para irrigar, porque nós não temos tanta água assim, né? Tá? E uma coisa sofrida aí, onde nós nunca tivemos essa diversidade climática na hora do enchimento do grão, né? Então isso foi muito sério. Eu me chamo Volney, sou agrônomo, mexo com café, terceira geração de cafeicultor. Trabalho na assistência, tanto aqui no sul de Minas, como no norte de Minas, na região de Capelinha. A região nossa aqui sentiu, variedade de café, não teve diferença nenhuma de outra com essa seca de grão seco, e só lavouras de 2 anos para 3 anos que sentiram demais, com a perca praticamente de 80% nessas lavouras novas. Nas lavouras adultas que a gente está olhando, está girando de 10% a 20%, uma faixa de 15% de quebra que estão esperando. Na região de Capelinha, temos a região de Capelinha, na cidade de Capelinha e a cidade de Turmalina. Na região de Capelinha, as plantas sentem menos a seca, que é um solo único. Mesmo assim, vamos ter um pouco de perca. Não quantificamos ainda, porque nós não fizemos, nós não paramos para fazer essa leitura. E na região de Turmalina, o solo já é um solo mais pesado, é um latossolo vermelho,
mas a região são poucas as propriedades e pode-se falar também numa perca de 10 a 15% a princípio. Nós estamos aguardando agora, tanto lá como no sul de Minas, o início da colheita e esperamos ver se vai ter alguma quebra, que acho que vai ter na hora da limpeza do café, onde o rendimento deve sair de 450 litros para passar para uns 530, 540 litros por saco. Eu sou o engenheiro agrônomo Márcio de Figueiredo Andrade, sou funcionário da casa, da Secretaria da Agricultura do Estado, atuo em Franca e região. São 13 municípios da nossa região, nós temos 50 mil hectares de café na nossa regional e a seca afetou bastante a região. Estamos estimando lá perdas, é um chute, mas de 15 a 20% de perda na nossa regional lá. Lavouras mais afetadas, menos afetadas, café irrigado com problema também, né? Mas o prejuízo é grande, e vai haver uma frustração de safra lá. Enivaldo Pereira, região do Alto Paranaíba, Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba, Minas Gerais. O nosso problema aqui na região está sendo proporcionado muito pelo calor. Então há perdas significantes, principalmente em lavouras mais novas, onde a granação está incompleta, com muitos grãos xoxos e frutos mal formados. Está bem visível quando se corta o fruto. Já nas lavouras adultas, tivemos um problema com a temperatura alta e grãos mal formados também. Porém, as plantas estão sadias, não estão sentindo e estão muito bonitas para a próxima safra. Meu nome é Joel Fal, pesquisador de fisiologia do Instituto Agronômico de Campinas. A gente atua na área de café, mas tenho tido muitas solicitações aí para dar algum parecer sobre o efeito dessa seca que ocorreu, essa seca típica, ocorrida agora a partir do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, que pega um período muito crítico da cultura do café, que é a fase de enchimento, expansão do fruto e enchimento de grão, né? A intensidade da seca e a temperatura elevada, principalmente as temperaturas máximas, fez com que ocorresse uma série de danos à frutificação do cafeeiro e ao desenvolvimento da planta em si. Na frutificação, a gente observou o seguinte: as primeiras floradas já desenvolvidas, que passaram as fases mais críticas, essas daí, na maioria das lavouras, estão normais. Vamos dizer assim, a seca e a alta temperatura têm afetou severamente a segunda e terceira florada, que são a segunda e a terceira frutificação, onde foi observado uma intensidade variável, dependendo da região, da variedade, da idade da planta, da carga pendente, danos que mostram um descolamento do endosperma, do pergaminho do fruto. Então você vê que o fruto ficou xoxo. José Carlos Grossi, Patrocínio Minas Gerais, Cerrado Mineiro. A cafeicultura na nossa região certamente foi afetada pela seca, pelo sol muito quente, mas não vemos assim uma perda tão grande. O que eu imagino que vai ter é um café com a renda vai dar mais baixa e a porcentagem de peneiras também deverá ser mais miúda. É difícil estimar quanto vai quebrar, mas eu imagino que não vai ser muita coisa não. É lógico que o efeito vai ter, mas é difícil de mencionar. Eu sou Xoxin Kamiyama, da região de Lins, e nós constatamos que a estiagem foi muito séria na região, variando de município para município, mas em geral os cafés sofrendo bastante.
Então nós temos lavouras irrigadas, lavouras de sequeiro, e as lavouras irrigadas, mesmo com irrigação, também sentiram algum certo percentual de perda. É difícil avaliar no momento, mas estimamos, junto com alguns produtores e técnicos, perda em torno de 15% a 18%. E havendo ainda sequelas para o próximo ano. Sérgio D'Alessandro, região das Matas de Minas, região de Manhuaçu e polo de Caparaó. A região está tendo uma bienalidade muito grande, a região da safra passada foi maior, já íamos quebrar uns 30% em função da bienalidade, e com a seca isso agravou um pouco mais, principalmente no mês de janeiro, fevereiro e março, estimamos que a seca vai repercutir uns 10% a 15%. Somado com a bienalidade, estimamos que isso pode chegar a 40% em relação à safra 2013. As regiões mais baixas, abaixo de 700 metros, são as que mais sofrem, né, com perdas bem superiores a isso, e a partir do momento que vão subindo para as regiões mais altas, essa perda começa a ser amenizada, mas como um todo a região sofreu muito. Outro fato na região, que houve muita poda no ano passado, em função já da carga alta, as lavouras depauperaram, os preços baixos, os produtores podaram muito, cerca de 15 a 20% podadas, e essas plantas recepadas ou esqueletadas estão com vigor vegetativo inferior ao que nós esperávamos. Meu nome é Mário Ferraz de Araújo, sou coordenador técnico da Cochupé. O sul de Minas, a região que eu atuo, foi muito castigado com essas altas temperaturas e essa seca prolongada. Agora, o levantamento, a quantificação dessa perda, quem está fazendo é o Procafé, né? Já coletou muitas amostras de café e, pelo que eu sei, já tem os resultados que vão ser divulgados agora. Mas a gente acha que realmente vai ter uma quebra de safra. Agora, quantificar essa quebra, nós não temos como falar. Eu sou Ednardo, estou presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela. O nosso café é Conilon, região do Atlântico, que vai de Tabatã a Valença. A respeito do clima dessa safra, o clima esse ano foi bom. Nós não tivemos assim comprometimento em relação à falta de água, tanto os plantios sequeiro como irrigados. Então, temperatura também não foi um fator limitante. Estamos na expectativa do início da colheita para vermos se, de fato, vamos ter uma boa colheita. Talvez em virtude da seca que tivemos no passado, talvez nós não vamos ter uma área produtiva muito grande. Então, nós estamos na expectativa de repente, se vai se concretizar essa safra boa ou se, de repente, vamos poder ter alguma perca em virtude dessa área reduzida de produção. O meu nome é Albino João Roquete, sou engenheiro agrônomo, trabalho há 40 anos praticamente na região de Franca, antes na CAT e hoje como consultor em cultura de café. Com relação a essa fase que nós estamos passando, porque eu acho que não terminou ainda, nós tivemos uma ocorrência que nunca tinha acontecido, né? Altas temperaturas de janeiro, fevereiro, março e a ausência de chuva. Isso não é novidade para ninguém. Agora, os efeitos disso nas lavouras são muito pontuais, porque nós temos às vezes regiões ou fazendas onde choveu até normalmente, embora a temperatura tenha sido alta. Então tem lugar que tem perda maior, queima de folha, grãos mal formados, e outros locais que às vezes teve até uma chuva normal e com situação até normal. Bom, nós nos reunimos, os colegas lá de Franca, estamos aqui hoje em 17, da região de Franca, e tivemos muita dificuldade para avaliar
em números dessa perda. Sabemos que vão haver, mas elas vão aparecer muito mais na hora depois do benefício. Quantificar, nós não chegamos a quantificar, justamente por essa variabilidade que teve de situações. Mas que houve perdas, houve. Agora, foi notório o não crescimento de ramos, que seria para a safra de 2015, então houve uma paralisação do crescimento de ramos nos meses de janeiro, especificamente em fevereiro. Março também continua, porque não está chovendo. O que era para crescer 6, 7 internóides, às vezes parou, cresceu 2, 3 e então acreditamos que a safra de 2015 vai ter também uma redução.